Só os irmãos capazes do Senhor, amém? Irmão, confesso que eu estou com vergonha, sinceramente. Preguei ontem no círculo de oração, estou pregando hoje, então as irmãs que vieram ontem, cadê as irmãs que vieram ontem? Estão aí, irmão, ora por mim aí, porque o pastor falou, João, você vai pregar. Eu falei, pastor, eu não tenho nada. Tudo que eu tinha já foi. Mas o Senhor, irmãos, é um Deus de coisas novas, né? Ele sempre revela algo novo. E Deus me trouxe uma palavra muito abençoada, eu gostei de compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu tenho a plena certeza, pastor Marcos, absoluta, eu não tenho vaidade nenhuma, que eu sei que eu sou apenas o canal. Né? Porque os elogios não servem para nada. Como foi? Irmão, eu sou o canal, irmão. Quem fez foi Deus e Deus vai continuar falando com vocês nessa noite. Amém? Então eu quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. No versículo 7. Eu vou pedir por gentileza, Pedro, se tiver algum dos meninos que puderem ficar na câmera ali atrás para mim, porque eu não consigo ficar parado aqui. É um estilo meu, então me movimento bastante. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Diz a palavra de Deus. Combati um bom combate, encerrei a carreira e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperarem com amor a sua vinda. Amém? Que palavra maravilhosa, né? É uma palavra de despedida de Paulo. Paulo vai na contramão de tudo que é pregado hoje em dia, em termos de prosperidade, de você ter uma vida bem-sucedida, que o homem de Deus não é pobre e pobre não é homem de Deus. Paulo foi na contramão de tudo isso. Paulo percebe que ele está se findando a vida dele. Está acabando. Não tem muito mais o que ele fazer nessa vida. Que tudo que ele podia dar na obra ele já tinha dado. Então Paulo estava abandonado, estava sozinho, escrevia isso para Timóteo. Timóteo, vem me ver, porque está acabando, estou sentindo que está chegando a minha hora. E sabe o que eu acho interessante? Ele era homem de Deus, ele foi assim o prepulsor do evangelho, pastor Paulo, literalmente. Servia a Deus, era um homem correto, irmãos, e ia morrer. E Paulo, você não vê no verso dele tristeza e nem arrependimento. Paulo, você não vê ele falando assim, está acabando, o que eu ganhei com isso? Orei, jejuei, preguei, sofri naufrágio, tudo pelo evangelho. E olha, estou morrendo aqui sozinho. Segundo os historiadores, Paulo ficou preso 5 anos, vivendo essa vida miserável. Tudo pelo amor ao evangelho. E a hora que ele tinha a chance de escrever alguma coisa, uma rebeldia, quem sabe até o inimigo estava torcendo para isso, né? Fala, Paulo, fala que esse Deus te abandonou. Fala, Paulo, fala que não adiantou de nada você servir a Deus. Paulo diz, olha, combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Que combate é esse que Paulo está falando? Paulo está falando de um combate, irmãos, um combate de fé, um combate de luta, um combate no qual ele passou a vida inteira dele pregando o evangelho. Ele diz que estava próximo do fim. O que o Senhor traz de mensagem para nós é, eu posso passar aqui horas falando de vários tipos de combate que existem na vida, principalmente na vida cristã. Existe o combate de uma enfermidade, existe o combate às drogas, existe o combate dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, até o combate da saúde, mas existem vários tipos de combate. Eu gostaria de focar em 2 com vocês nessa noite. O primeiro combate que eu gostaria de focar com os irmãos, que nós vamos chegar em Paulo, é o combate que muitas das vezes Deus fala para a gente não entrar. Deus fala que não é problema nosso que está acontecendo. E muitas das vezes, por rebeldia, nós decidimos encarar um combate. Vamos para a Bíblia? Vamos pegar Jonas, meu xará. Foi um caso muito específico, não? Deus falou, Jonas,
tenho um plano maravilhoso para você. Eu não estou falando que vai ser só vitória, vai ter combate, mas eu tenho um plano perfeito para você. Qual, Senhor? Você vai para Nínive. Nínive? Quem já ouviu falar do Estado Islâmico aqui? Corta a cabeça de todo mundo. Todo mundo está no auge do Estado Islâmico. Quem já ouviu falar de Miami? Era basicamente isso que estava acontecendo na cabeça de Jonas. Ele não dava para compreender. Como é que é? Eu quero ir para Miami, que é Tarsis na Bíblia. Você é que mandar para a Síria? Estado Islâmico? A população de Nínive era um povo rebelde ao máximo. Eles matavam, eles destruíam. Era muito parecido com o que o Estado Islâmico faz hoje. Nada mudou. E Deus falou, você vai pregar para aquele povo, que é o povo semelhante ao Estado Islâmico. Senhor, eu quero ir para Miami, eu quero ir para Tarsis. Deus fala, não. Senhor, mais um pouquinho. Não. Senhor, mas lá tem um local tão ensolarado. Não. Você vai para Nínive. Não, não vou. E Deus volta a falar de novo com Jonas. Olha Jonas entrando num combate que Deus não tinha pedido para ele entrar. E Deus fala novamente. Jonas, vá para Nínive. Senhor, eu quero ir para Tarsis. E eu vou para Tarsis. Acabou. Seja feita a minha vontade, Jonas, não a tua. O que aconteceu? É uma história muito famosa. A gente sabe que no meio da tempestade, ele deu uma tempestade no mar, e todo mundo começou a jogar suas coisas fora do barco, e mesmo assim não parava, e Jonas falou, olha, sou eu o errado aqui, isso está acontecendo porque meu Deus pediu para ir para um local e eu estou indo para outro. Joga ele no mar. Olha o combate. Jogou ele no mar. Não precisava, Pedro. Não precisava ir para Nínive. Não precisava ir para Tarsis. Precisava ir para Nínive. Jonas é engolido por um peixe, segundo a Bíblia, grande. Muitos acreditam que seja uma baleia, mas um peixe grande, a Bíblia diz, engoliu Jonas. Irmão, vocês já ficaram num lugar preso? Eu acho que a pior coisa que um ser humano pode perder é a liberdade. Imagine um homem que andava pelo mundo todo, andava de navio, ficou preso, cativo, entrando num combate onde Deus não queria que ele entrasse. E Jonas ficou recluso dentro daquele peixe. Imagine que situação, você preso dentro de um peixe. Eu acredito que o oxigênio não era abundante como nós estamos aqui. Já parou para pensar o barulho do intestino daquele peixe do seu lado, aquela coisa, aquela escuridão? Imagina se Jonas fosse, talvez ele tinha problema de ficar no local confinado. Imagine naquela situação. Novamente eu volto, entrando em combates que Deus não pediu para você entrar. Não ia ser fácil em Nínive, mas poderia ser mais leve. E o que eu percebo é que o nosso Deus é um Deus de uma misericórdia tão grande na nossa vida. Ele tem um amor, ele tem uma compaixão tão grande com a gente, que mesmo quando a gente entra num combate, que não é para a gente entrar numa luta, numa provação que ele não designou, ele vai lá e nos resgata dessa situação. Foi exatamente o que ele fez com Jonas. 3 dias, 3 noites, o peixe foi e cuspiu Jonas. E quantas vezes não é assim com a gente, não é verdade? A gente é muito diferente de Jonas. Eu cresci a vida toda ouvindo. Eu defendi muito a posição de Jonas, porque eu sou Jonas. Então eu falei assim, eu entendo o lado humano dele de não querer ir, era uma situação muito complicada. Mas quantas das vezes nós não entramos em um combate que Deus não mandou a gente entrar? Isso acontece no meio da nossa família, Deus fala, Senhor, eu vou intervir lá, meu irmão. Não, gente, vou. Piora a situação. Todo mundo fica bem. E a gente fica mal com a família. Mas eu fui defender e olha o que aconteceu. Deus autorizou? Quantas das vezes nós entramos num relacionamento, nós mudamos de emprego sem o direcionamento de Deus. Senhor, mas esse trabalho está horrível. Olha só, está terrível, tá, uma vaga. Para ganhar 8 mil, eu ganho 2. É agora. Deus falou para você sair daí? Não. Você acaba... Quando chega lá, você vê o problema, a situação. Deus pediu para você entrar nesse combate? E depois nós entramos aqui, tristes, cabisbaixos, chorando, toda oração, a gente vem aqui na frente. Claro, a gente quer se libertar, mas muitas das vezes nós criamos essa situação como Jonas criou.
É bem diferente do que tinha acontecido com Paulo. Tudo tinha acontecido com Paulo uma situação natural. Para aqueles que não conhecem, para nivelar o conhecimento de todos, Paulo era um perseguidor, ele queria matar os cristãos, ele gostava disso. Ele era um prazer, mas ele encontrou Cristo no meio do caminho e a vida dele mudou. E é isso que ele está falando ali, que ele passou por muitos combates. Eu vou ler um outro versículo com os irmãos, para os irmãos entenderem a fundo a situação de Paulo. A minha Bíblia tem uma tradução dos dias de hoje, e os versículos ganham uma outra característica. Se tiver alguém para colocar o texto para mim, de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10. Tem alguém que possa colocar? Por gentileza. Isso. Durante a nossa vida com Deus, a gente vê muitos slogans e posso tudo naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito bonito. E é um versículo muito forte também. Mas a gente vai olhar aqui um pouco do que Paulo passou antes de dizer essa frase. É um versículo muito interessante. Se tiver alguém para colocar, por gentileza, para mim. Pastor Marcos, o senhor pode ler para nós, por favor? Filipenses, no capítulo 10, no versículo 4. 4 e 10 em diante. Isso, Filipenses, capítulo 4, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, com todas as coisas, estou instruído tanto em ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Irmãos, pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Que exemplo, não? A gente só pega a primeira parte do verso. Posso todas as coisas, a última melhor, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo, ele dizia no meio dos combates dele, olha, eu sei passar fome, eu sei viver com arroz e o feijão e o ovo, sei viver só com o ovo, sei viver com a lasanha de domingo, mas eu sei viver, eu passei por isso. E, irmãos, durante a vida cristã nossa, nós vivemos, é inevitável isso daí, momentos que nós estamos extremamente fervorosos, momentos que nós estamos mais atribulados, com pouca inspiração, vivendo um momento difícil na nossa vida. E o que eu percebo de Paulo aqui é que ele aprendeu a viver no meio do combate. Como que é viver no meio do combate? Muitas vezes o combate exige escassez. Se a gente pegar países que viveram uma história de guerra, eles aprenderam a viver com pouco, racionamento de água. E essa cultura fica até hoje. Se a gente pegar a Alemanha, a gente tem essa característica. A gente pegar Israel, tem essa característica. E Paulo dá um exemplo muito bonito para a gente aqui, que quantas das vezes, quando o combate bate na nossa porta, a gente quer desistir. E é aí que eu vou entrar num ponto muito importante com os irmãos. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos irmãos, e isso é importante a gente levar essa cultura. Vou falar uma coisa para vocês, eu estou decidindo correr um pouquinho, para perder um pouco de peso, como muitos irmãos gostam, querem fazer isso. E eu percebi quão complicado é correr. Aqui no Brasil, nós traduzimos como combati o bom combate. No inglês, fala de race, que é corrida. Correr a verdadeira corrida. E eu fico parando para pensar como é difícil correr, né, irmãos? A gente vê pessoas correndo 10, 15, 20 quilômetros, você fala como que pode? E a primeira vez que você cai numa pista, você quer correr na hora. Inclusive, eu estava correndo esses dias, uma experiência, estava correndo esses dias e veio uma pessoa bem mais, assim, bem gordinha, bem acima do peso. Passou por mim, pastor Marcos, voando, e eu caminhando. Eu falei assim, não vou deixar barato, não vai ficar assim. Eu vou correr que nem ela.
Mas dei 1 quilômetro, pastor, mas passei do lado dela, uma Ferrari. Corri. 150 metros depois, eu não aguentava mais. E lá vem a mocinha. Constância. Passou por mim. Eu queria pegar o vácuo, queria ir em Fórmula 1, ir atrás dela. Mas ela foi ficando cada hora mais longe, e eu cada hora mais cansado. Ela passou e deu a segunda volta em cima de mim. Eu ficava olhando, como que ela consegue fazer isso? Isso é incrível. E eu pensei comigo, poxa, se tivesse alguém correndo comigo aqui, quem sabe eu não ia mais longe. Não? Tivesse alguém me apoiando. E quem já correu e já precisou de ajuda, sabe como é importante. O segredo de muitos crentes é constância. No meio do combate é muito fácil a gente não ter a constância. Nós começamos muito bem. Começamos com amor, começamos correndo tão forte na caminhada cristã. Oramos, pregamos, jejuamos, cantamos. Vai passando o tempo, o combate vai vindo e as coisas vão ficando para trás dos princípios. Irmão, quando você olhar para o seu irmão da sua direita, o seu irmão da esquerda e ver que ele está perdendo força, ajuda ele. Vai orar com ele. Puxa ele. Ô, irmão, a coroa nos espera. Anda, vamos, puxa ele, irmão. Você está vendo que o seu irmão está numa situação deplorável, que ele não vive a constância. Um dia ele está muito bem, ele só quer orar. Outro dia ele só quer falar com o pastor porque não aguenta as provações. Irmão, puxa ele. Irmão, o que está acontecendo? Tem gente achando que só porque entrou na casa de Deus, aceitou a Jesus, está vindo na igreja, a coroa já está reservada. Não está. Não é assim que funciona o reino de Deus. É quem for fiel. Fiel, 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 fiel. E quando você chegar lá na frente, Deus não vai perguntar, Marcos, você é medalha de ouro? Quantas pregações você fez? 1425. Vai ter tudo registrado, irmão. Quantos louvores você cantou? Você repetiu quantas vezes aquele louvor? 1.500.000. Gente, Deus não vai perguntar se você é medalha de ouro, se você é primeiro, segundo, terceiro lugar. Não tem isso. Ele vai perguntar, combateu? Foi fiel até o fim? Pode vir. Está aqui, ó. Sua coroa está aqui. Você combateu? Foi fiel? Vem cá. Fidelidade a Deus é um requisito que ele exige. E foi exatamente o que Paulo estava dizendo, revelando. Eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira e guardei a fé. E a coroa está reservada a mim, não só a mim, mas a todos que amam a Cristo, que servem, que são fiéis. E muitas das vezes, irmãos, eu falo isso que eu sou o primeiro ouvido de Deus aqui. Deus está querendo comunicar alguém nessa noite, Deus está falando com alguém nessa noite, que está no meio da corrida, está cansado. A carreira não acabou, irmão. Quanto mais fiel você for e você estiver mais próximo do fim, a tua coroa já está reservada, como está acontecendo com Paulo. Mas, irmão, a gente não sabe quando que é o nosso fim. Então se prepara. Veste a armadura. Combata esse combate, a fé. Glórias a Deus por isso. E Paulo continua dizendo, a segunda parte do versículo, que ele diz assim, o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vinda. Para encerrar, é muito importante que nós estejamos esperando a vinda de Cristo. O meu grande sonho, irmãos, de verdade, é poder ter 90 anos, 95 anos e poder ser como Paulo. Eu sei que quando a gente prega, pastor Marcos, a gente é o primeiro alvo, a gente tem que dar o exemplo do que a gente vai viver. E a gente sabe o peso dessa responsabilidade. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite,
os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. Temos que ir avante. E quando vocês começarem a sentir aquela vontade de parar, peça ajuda, irmãos. Clame ao Senhor, porque Ele é o único capaz, Ele é o único capaz de ajudar você a conseguir a enfrentar o grande combate. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para nós fazermos uma oração. Pastor Marcos, se o senhor permitir, eu quero orar, interceder pelos irmãos que por alguma razão não precisa vir aqui na frente, irmão, porque nem sempre é fácil demonstrar as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Onde você está? Você que está abatido, você que está cansado, você que entra aqui na casa de Deus, como a irmã Leonilda falou ontem, você vem porque o Espírito Santo te trouxe. Essa é a noite que Deus está dando mais uma chance para você. Quando você entra dessa porta para dentro, você tem a oportunidade, você tem a liberalidade da atitude de Deus para a tua vida, para você se fortalecer. Não importa se você tem 18, 15 ou 40 anos, 50, 60, 70. O cansaço chega para todos, mas seja como Paulo, combate o bom combate e ser fiel a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós somos carentes do Teu agir nas nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor sabe, Pai amado, que nós passamos até aqui. Cada um de nós temos uma experiência de vida, Pai. Cada um de nós tem um trauma, cada um de nós sofreu de uma forma diferente. E muitos de nós, no meio dessa caminhada cristã, chegamos aqui, tomamos atitudes erradas que nos levaram para combates que não eram para nós estarmos lá. Mas o Senhor é um Deus tão bom, Senhor. O Senhor é um Deus de uma profundidade, de uma misericórdia tão grande, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus que renova os Teus filhos. Senhor, eu chamo, Pai, o Teu amor nesta noite, a Tua presença nesta noite, para a vida dessa irmã, para a vida desse irmão que se sente fraco. Talvez, Pai, o que enfraqueça seja, Pai amado, uma fraqueza, talvez seja um pecado, talvez seja uma coisa tão pequena, Senhor, que acaba destruindo a vida do Teu filho, Pai. Mas, Senhor, nós pedimos a Tua presença nesta noite. Nós pedimos que o Senhor renove, nós pedimos que o Senhor, Pai amado, nos dê um espírito de união, um espírito de irmandade, um espírito de igreja, que nós consigamos, Pai, compreender as fraquezas do nosso irmão, que nós conseguimos levantar, ter uma palavra de esperança. Senhor, põe uma palavra nova em nossos lábios, põe uma palavra de restituição na vida dos nossos irmãos, nos nossos lábios, Senhor, de cada dia. Senhor, nós queremos ser como Paulo, Pai amado, que combate, Pai, o bom combate, que vence a corrida. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, Pai amado, a caminhar contigo. Senhor, venha com Tua presença e comece a tocar agora. Comece a tocar no profundo da alma dos Teus irmãos, no profundo da alma daquele irmão que só vive batalha, que está num momento difícil, que passa por doença, por problema dentro de casa, problema de família. Nós declaramos para essas pessoas libertas, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para libertar os cativos e oprimidos da mão do inimigo. Senhor amado, nós queremos ser fiel à Tua presença, nós queremos ser fiel, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra nos liberta, que essa palavra essa noite liberta os Teus filhos, Senhor amado, que entraram tristes, Senhor, que entraram cabisbaixo, Pai. Senhor, entra com Tua misericórdia, entra com Tua glória, em nome de Jesus. Senhor, fortaleça, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira diferente, porque não importa com que porta você entrou aqui, eu tenho a certeza absoluta que você não sairá do mesmo jeito, porque o nosso Deus tem o poder de entrar na onde está o teu problema e te dar forças para você lutar o bom combate. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite por tudo que Ele tem feito?